Fala rapaziada do canal, boa noite. Hoje eu vim abordar aí sobre pigmentação. Eu vou tentar explicar de uma forma bem explicativa, de uma forma bem prática de vocês entenderem. Eu vou passar todos os bizus assim teoricamente para vocês poderem praticar, e vou passar também uns vídeos mostrando como fazer, como está sendo aplicado naquele momento, como fazer a pigmentação desde um traço, de fazer um bom traço e fazer uma boa aplicação de pigmento. E vou mostrar também para vocês toda a parte teórica em si. É importante entender, a partir do momento que você entende, abrange esse conhecimento, você dá uma evolução muito grande nos seus trabalhos, porque você começa a entender, ter uma percepção melhor sobre a tatuagem em si, sobre a máquina, sobre pigmentação, sobre agulha, sobre tudo. E lembrando também que o que eu digo não é verdade absoluta, tá? Cada tatuador ele se desenvolve em si, seu próprio método de trabalhar, tem suas próprias características, suas próprias opiniões, mas esse daqui é um vídeo informativo que eu espero estar ajudando vocês, tá? E não levar como uma verdade absoluta. Essa é a forma que eu faço, é a forma que eu entendo, que eu compreendo e que eu vou passar para vocês, e espero estar ajudando vocês. E desde já eu já peço para vocês tá deixando o like aqui no vídeo e tá divulgando o canal, se inscrevendo, porque assim o canal ele vai aumentando, vai tendo mais destaque, e assim eu fico mais focado em trazer conteúdo, porque eu tô tendo retorno de vocês. Tem umas pessoas, uns inscritos que já tem contato comigo no WhatsApp, eu tô sempre ajudando e informando no que eu posso, trocando ideia na medida do possível, e sempre deixando bem claro que é a minha opinião, para ele analisar e tal, mas tentar trabalhar em cima daquilo ali que eu falei, que eu passei, e tentar se desenvolver a partir dali e tirando suas próprias conclusões. Então hoje eu vou passar aqui sobre pigmentação, vou explicar de uma forma bem prática, bem didática, para que vocês entendam e venham a desenvolver o trabalho de vocês, tá? Então vamos lá. Sempre que você for fazer o traço, lembrar bem de esticar a pele. E a máquina ela tem que estar numa velocidade em sincronia com a mão. A passada da mão tem que estar na mesma sincronia que a voltagem que está sendo utilizada na sua máquina. Se você passar rápido demais, o traço pode falhar. Se você passar muito devagar, esse traço pode estourar e até mesmo machucar mais que o necessário. Prender a respiração na hora de fazer o traço também ajuda bastante a ter uma estabilidade do traço. Vamos lá, iniciando aqui, eu tenho aqui uma referência que eu fiz teórica aqui para que vocês entendam aqui das camadas da pele, tá? Para ser pigmentada, da ponta da agulha. E eu vou iniciar falando sobre a movimentação devagar. Quando você faz a movimentação devagar, os pontinhos que se formam da penetração da agulha, eles ficam mais próximos, eles ficam mais juntos. Então você tem uma pigmentação mais uniforme, né? Então quando você faz um traço com uma cadência, né? Com uma calma, com uma precisão contínua, você vai ter esses pontinhos mais agrupados, pertinhos um do outro, que não vai deixar falhar. E a mesma coisa se aplica quando você vai fazer uma pigmentação. Quando você faz uma pigmentação com um movimento mais cadenciado, mais devagar, você tem esse efeito que os pontos de penetração da agulha eles ficam bem próximos. Então a pigmentação ela fica bem fechada, tá? Então, para que você entender que um bom traço e uma boa pigmentação, ela depende de uma cadência de movimento, de uma certa calma e paciência para fazer, tá? Esse é o primeiro modelo, espero que você tenha entendido essa questão. Dentro ainda das técnicas de aplicação e pigmentação, a gente tem também aqui o movimento mais rápido. Quando você faz um movimento mais rápido, tá? Quando você está fazendo um movimento mais rápido na tatuagem em si, ou circular, mais rápido, ou então de vai e vem mais rápido, você vai ter esses pontos de perfuração da agulha com um espaçamento maior. Então ali você vai ter um espaçamento maior entre os pontos, e essa pigmentação ela não vai ficar tão blocada e uniforme como se você estivesse fazendo com uma cadência mais devagar, tá? Então quando você faz mais rápido, os pontos de perfuração eles tendem a ficar mais espaçados. Tanto é que se você traçar muito rápido,
o traço tende a falhar, né, não pegar legal, a falhar, né, ter espaçamento entre ele. Pela essa questão da perfuração, ela tem um espaço maior, então quando você faz muito rápido, o traço tende a falhar ou não pegar direito. A mesma coisa quando você quer fazer uma aplicação. Se você quer fazer uma aplicação sólida, o movimento ele tem que ser devagar, ele não pode ser rápido. Você faz um movimento rápido quando você quer criar esse espaçamento, por exemplo, num rastelado. Aí fica muito nítido esse espaçamento, você vai descer a voltagem e vai fazer o movimento mais rápido, e fica muito nítido esse espaçamento dos pontos, que é a questão do rastelado. Outra coisa também, às vezes você está com a voltagem alta, quer fazer um movimento rápido, tá? E ele vai causar o mesmo efeito, entretanto, como vai estar mais rápido, os pontos eles vão ficar separados, mas entretanto mais próximos, tá? Mas ele não vai ser uma pigmentação sólida, ele não vai funcionar com um traço muito rápido, ele não vai pigmentar legal, então tem que ter uma cadência, tá? Quando eu falo muito rápido, eu quero dizer que o traço muito rápido mesmo, né? Se você fizer num tempo muito acelerado, mais do que a voltagem que está sendo entregue ali, a batida, ele vai falhar. E a mesma coisa para a pigmentação, se você fizer um movimento muito rápido, essa pigmentação ela vai falhar, tá? Dentro da pigmentação, a gente ainda vai ter um movimento de devagar mais suave. O que quer dizer? Que a gente vai ter uma suavidade maior na mão para fazer o pigmento. Se você pegar aqui quando a gente faz devagar, com uma cadência mais firme, os pontos de penetração da agulha na pele, eles vão ficar mais juntos e mais blocados. Quando você faz devagar, eles vão ficar mais juntos também, entretanto, eles vão ficar mais suaves, porque o peso da mão vai ser menor. Esse é o caso de quando você faz uma aplicação de uma sombra leve com um preto puro. Tá? Então a técnica é mais suave, a suavidade, né, faz com que fique mais claro a pigmentação, tá? Ó, mais claro. Se você pegar aqui a que eu fiz aqui, ó, ela é mais escura. E aqui eu usei o movimento, entretanto, mais suave. Então, esse seria o efeito que acontece quando você tem uma cadência de preenchimento mais devagar, entretanto você está fazendo bem mais suave, você vai ter um tom bem mais claro, tá? Então na verdade tem muitos tatuadores que usam a suavidade da mão. Eu, por exemplo, eu não costumo fazer sume, eu geralmente costumo fazer sombra também com o preto puro, só com o peso da minha mão, ou então eu uso um batoque de diluente e eu molho no preto e dou um toque no diluente para dispensar um pouco de carga de pigmento e faço a sombra com a suavidade da mão, tá? Ou eu faço ela mais rápida um pouco, como no primeiro caso, mas mais suave, tá? Ou eu faço ela devagar, mais suave, e também consigo um efeito de sombra mais claro do que um preto normal. Então você tem que entender esses conceitos teóricos de aplicação, tá? Outra questão é quando a gente tem um superficial, quando você faz um movimento superficial menos profundo, tá? Então você vai ter os pontos muito falhados. Isso daqui acontece de ter falhas, né? Às vezes você vai traçar, vai fazer o traço, só que você está traçando muito superficial. Então a perfuração que a agulha está injetando pigmento, ela está injetando pigmento muito superficial, muito pouco pigmento. Ó, se você pegar em comparação as outras técnicas, né, as outras movimentações, na hora que você está fazendo um traço muito superficial e com menos profundidade, quer dizer, você não está atingindo nem a camada certa e está fazendo muito superficial, esse traço tende a falhar, ou a pigmentação tende a falhar, né? Depois ela acaba desbotando ou saindo na cicatrização, tá? E a mesma coisa acontece quando você usa um movimento superficial mais suave. Também é o mesmo caso, às vezes você está fazendo um movimento que seria aqui de suavidade, mas está superficial. Então já vai ficar bem mais claro o tom, porque a intenção seria você estar pigmentando um tom mais claro, com a suavidade da sua mão, só que está superficial. Então além dele ficar bem mais claro, na hora de cicatrizar ele vai sumir, ele vai desaparecer.
tá? Então tem que ficar atento e entender essas questões. Como que você vai passar a entender essas questões? Praticando e adquirindo sensibilidade de pele, porque é a sensibilidade de pele que você adquire que você vai começar a pegar todos esses conceitos e aplicar todos esses conceitos, tá? Uma outra coisa aqui também, quando você vai fazer uma pigmentação, vamos voltar lá na devagar lá em cima. Eu estou fazendo um movimento devagar, só que eu estou fazendo um pouco mais profundo. Então eu vou ter uma quantidade de tinta injetada muito maior, porque eu estou botando um pouquinho a mais da ponta da agulha, um pouquinho mais para dentro. Então está entrando muito mais pigmento do que no primeiro caso, que eu estou fazendo devagar, entretanto, na camada certa. Nesse caso aqui, eu ainda estou na camada certa, só que eu estou empurrando um pouquinho a mais da agulha para fazer uma aplicação de tinta muito mais pesada, então para fazer muito mais blocado preto. Isso é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Uma técnica que eu costumo usar. Só que aí você tem que esticar muito bem a pele e você vai fazer o movimento, né, ali com uma cadência, com um movimento rítmico ali, né? Ele vai ter que ter uma continuidade, no caso ele tem que ser com mais calma, mais devagar. Só que eu estou penetrando a agulha um pouquinho a mais. Eu não chego a atingir a terceira camada, né? Machucar ali mais, né, do que o necessário para pigmentar, né? Eu não chego a ferir, né, atingir a terceira camada ou borrar, né? Isso não pode acontecer, mas eu penetro um pouco mais a agulha do que se eu estivesse pigmentando normalmente, para conseguir um efeito bem mais blocado. Eu costumo usar isso muito com preto, tá? Para fazer um preto puro bem fechado, bem chapado, eu costumo usar o movimento um pouco mais profundo, com uma cadência bem devagar ali, né, bem contínua, para conseguir esse preto bem fechado. Chegando aqui na última questão, a gente tem profundo demais. Então se você ver que eu coloquei que a agulha ela estaria penetrando, só que ela estaria pegando a terceira camada da pele, então está profundo demais. Além de machucar, tá? Além de você estar machucando a pele mais do que necessário, o que vai acontecer quando a tinta bate lá, ela vai borrar toda por dentro da terceira camada, ela vai se espalhar, vai borrar. Então esses pontos que deveriam ficar certinhos, blocadinhos um do lado do outro, eles vão estourar lá na terceira camada, eles vão ficar todos borrados, todos manchados. Então vai manchar a tatuagem. No caso de um traço, esse traço ele teria uma mancha, uma espécie de sombra, tá? Uma espécie de sombra. E se você acontecer isso numa pigmentação, como é um movimento que ele está agredindo muito a pele, e normalmente já é um movimento que agride a pele, tá? Com uma cadência bem menor e está atingindo a terceira camada, ele vai machucar muito a pele, vai ferir muito a pele. Então isso corre o risco de ter uma inflamação, tá? De desenvolver uma queloide após a cicatrização, além de risco de pigmento sair todo, tá? De todo o pigmento sair porque machucou muito. Então a pele, ao se recuperar, ela estaria expulsando toda a pigmentação. Então precisa ficar ligado nisso. Esses são os conceitos teóricos de pigmentação, tanto para trás quanto a aplicação de pigmentação, tá? Uma pigmentação sólida, de conseguir fazer uma sombra com preto puro, né? Que é um movimento mais suave, que você usa com a leveza da mão, um movimento mais suave, você faz uma aplicação de sombra com preto puro. Ou você faz um tom mais claro de uma cor, vamos supor um vermelho, você quer fazer um vermelho mais claro, não tem necessidade, na verdade, de você diluir com o peso da mão, você consegue fazer um tom um pouco mais claro também. Enquanto você faz um movimento um pouco mais rápido, é a questão do rastelado. Quando você diminui a voltagem da máquina, faz movimento, os pontos tendem a ficar mais distantes, né? Isso é nítido no rastelado, tá? Isso é nítido no rastelado, dá para você perceber essa questão dos pontos. Porque, na verdade, quando a máquina bate, é isso daqui que está acontecendo. Ela está perfurando a pele e está injetando a tinta em pontos, tá? Então, se você faz bem fechadinho, esses pontos ficam bem próximos, bem unidos, ó, conforme a linha, um bom traço bem fechado ou uma pigmentação bem fechada. Então esses conceitos são importantes de você entender para você conseguir aplicar, conseguir se desenvolver, né? Conseguir ter um bom traço, conseguir ter uma boa aplicação, estudar esses conceitos e tentar colocar em prática,
tá? Tem que colocar em prática. Então eu vou passar os vídeos agora e vou estar comentando sobre como está sendo feita a aplicação, como que está sendo usado, tá? Eu vou dar os exemplos para vocês, tudo certinho, de alguns trechos de vídeos que eu trouxe aqui peguei para poder mostrar para vocês. Sempre que você for fazer preenchimento, você lembra de esticar bem a pele. Tanto se você for usar Magno ou Bush, até mesmo o RL, o movimento ele tem que ter uma cadência de continuidade. Ele não pode ser muito aberto nem muito rápido. Se você quer fazer um bom preenchimento, um preenchimento sólido, o movimento tem que ser mais lento, circular, bem mais fechado. Dessa forma você vai preenchendo melhor os espaços sem ter a necessidade de voltar. O importante é ter sempre objetividade na hora de estar fazendo o preenchimento, para você agredir menos a pele, não ter necessidade de voltar no mesmo lugar, tá? Isso vai machucar menos a pele, a cicatrização vai ser melhor e com isso a pigmentação vai ficar mais bonitinha ali no lugar sem desbotar nem nada.